Pergunta se estamos online. Ô Lucas, acho que tá te pegando um pouquinho. Vem pra cá, guri. Com os guri. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Acho que já começou aqui no online, né? Alô, Já. pessoal. Já, o Facebook tá ao vivo ali. Tá ao vivo aqui? Já começou? Vamos ver se o pessoal tá entrando. A gente sempre dá alguns segundinhos aqui antes de começar a conversar. Tá. Enquanto eu tô conferindo aqui o pessoal chegando, né? Aqui tá iniciado, ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Abrimos aqui. O pessoal tá chegando. Vem chegando, pessoal. Vou te dar um oi aí. Numa terça-feira, logo depois do almoço, eu espero que... Já almoçou, Aline? Não, ainda não. Aqui os horários estão meio confusos. Ah, tá certo, tá certo. Tô vendo aqui se não tá meio travado aqui. Não, ótimo. Vamos lá, vamos lá. O pessoal já chegou aqui. O pessoal já chegando. Muito boa tarde a todo mundo. É um prazer estar falando com nossos amigos novamente nessa terça-feira. Eu acabei de almoçar, a Aline ainda não almoçou, espero que vocês estejam almoçando ou não almoçando. Já temos algumas pessoas, a Azul Freitas, a Luciane, a Marta Panis, o Roberto Luiz, a Amanda Tarnavitsky. Muito boa tarde. Eu tenho um prazer aqui hoje de conversar com a Aline Veller. Ela é nutricionista, trabalha junto à educação infantil. E a gente vai conversar hoje sobre alguns desafios momentâneos e futuros nesse momento de isolamento. O que vai acontecer com a educação? Algumas análises de problemas atuais e problemas que advirão de todos esses nossos esforços, bons ou ruins, nesse momento de crise. Boa tarde, Aline. Boa tarde. Conta Primeiro, um pouco. eu agradecer a oportunidade aí de estar falando. Conta um pouquinho da tua história aí, Aline. Ai, travou aqui. Oi. Ok. Então, eu sou nutricionista escolar, já há 17 anos, trabalho na área. E o que é principal hoje da gente colocar aqui, que o nutricionista não só responsável pela alimentação e nutrição das crianças, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma legislação bem específica, que é da Portaria 031 de 2019, que vem em substituição à Portaria Estadual da Saúde, a 172 de 2005, onde um dos profissionais habilitados a responder tecnicamente pela área de saúde é o nutricionista também. Então, já há todo esse tempo também trabalho com relação à prevenção de doenças, né, dentro da escola, aos cuidados ampliados com relação à saúde das crianças dentro da escola. Então, isso é uma coisa bem importante, assim, da gente, principalmente agora nesse período aí da pandemia, né, que é o que vai conduzir a nossa conversa aí. Tá ótimo, então, Aline. Eu atuo aqui em Porto Alegre. Só para colocar, deputado, eu atuo em Porto Alegre, eu trabalho em 10 escolas de educação infantil, né, atuando como responsável técnica pela nutrição e pela área de saúde também. Bem, nesse momento a gente ainda tem diversas atividades paralisadas, as atividades escolares estão paralisadas, o decreto municipal emitido agora recrudesceu ainda mais essas restrições e a gente não está vendo, num momento inicial, uma perspectiva de reabertura das escolas para a retomada do ano letivo. E também temos outros problemas que advêm do fechamento de creches e tudo mais. Como é que tu está vendo? Quais são os grandes problemas que hoje, dentro da tua área de atuação, tu está vendo na relação do isolamento com a escola, especialmente a escola infantil que tu trabalhas? Como é que tu está vendo essa relação? Quais são os problemas que você está conseguindo identificar?
Então, a gente tem, como eu disse, né, já vários, dentro da escola enquanto aberta, a gente já tem vários protocolos onde a gente segue para cuidar da saúde das crianças, né? Então, isso já é uma coisa que já existia dentro das escolas. O que acontece hoje, que a gente tem visto, claro que a gente também quis que as escolas fossem fechadas lá naquele tempo para que pudesse ter esse período de quarentena, mas pelo momento que nós estamos vivendo, a gente está vendo as famílias já retornando às atividades, né, já retornando de forma que As o governo famílias, tu já dizes, está colocando aí, os pais voltando a ter suas atividades normais, é isso? os pais voltando a ter as atividades normais, né? Seja por liberação do governo ou muitas vezes as empresas. Isso tudo é a prática que a gente está vendo. Tem empresas já retomando suas atividades, mesmo que com algum tipo de redução ou algum tipo de controle, mas já fazendo com que as famílias saiam de casa, os pais e as mães retornem para os seus locais de trabalho, não mais em home office. Isso faz com que as crianças, obviamente, tenham que ficar em algum lugar ou ficar com alguém. E a maior dificuldade que está tendo hoje, que a gente tem visto, é exatamente essa. Onde as crianças estão ficando? Então, nos grupos de discussão, assim, a gente tem visto muito o resultado de que as crianças estão, principalmente, ficando em locais que não são adequados, que não têm estabelecimento já com toda a legislação, né, com toda a parte de regulamento e licenciamento, que são os famosos cuidas, que a gente chama, né? Que são lugares onde ficam com aglomeração de crianças, onde ficam com crianças em multidade todas juntas, não é um local adequado, enfim, não são regularizados, enquanto as escolas de educação infantil, por sua vez, já têm estabelecido protocolos de controle de transmissão de doenças anteriormente à pandemia e que agora os responsáveis técnicos estão se mobilizando também já nos planos de contingência ao coronavírus para orientação de famílias, de equipes, de diretores nesse sentido do retorno. Então, acho que a maior dificuldade que hoje é onde as crianças estão ficando e onde vão ficar as demais conforme o retorno dos pais ao trabalho. Sem contar os cuidados, a gente tem a situação aquela de ficarem com os avós, né? Que é muito comum, assim, as crianças pequenas muitas vezes ficarem com os avós. O que se torna, de novo, se retorna, né, ao assunto do tópico, na verdade, com relação a ficarem com o grupo de risco. Então, esses são os dois principais assim, pontos que a gente tem hoje na busca de que as escolas de educação infantil reabram, com orientação, com protocolos adequados, com treinamentos, enfim, né, com toda essa parte burocrática e, claro, com a averbação do governo. A gente não está querendo nada, fazer nada que não seja legal, mas que tenha consciência que esses lugares já têm pré-estabelecido seus controles de saúde e que agora vão intensificar e se adequar à nova realidade, para que a gente possa atender as crianças com qualidade e segurança. Deixa eu levar uma pergunta, Nelly. Só para situar as pessoas, os decretos municipais e estaduais eles têm restringido diversas atividades. Então, ao longo do tempo, algumas delas têm sido liberadas, algumas são liberadas pelo Estado, mas são proibidas pelo município. Existe uma grande confusão normativa hoje, tá? Existe uma grande insegurança das pessoas e também existe a desobediência civil, que são as pessoas que estão desobedecendo os decretos propriamente ditos, simplesmente porque não tem opção. As pessoas precisam trabalhar, então elas acabam fazendo isso às escondidas, porque não tem muita opção. A gente precisa lembrar que o sistema da sociedade ele é um sistema como fosse um corpo humano. Se você está olhando alguma coisa e vem uma luz forte, você sente dor. Não por ter olhado a luz, mas porque aquilo ativou tuas células e teu corpo reage. Então o que acontece com as tuas pálpebras? Elas fecham. Então você tem uma questão motora que é fechar os olhos, reagindo a um excesso de estímulo de luz. Por que eu estou falando isso? Porque a sociedade é a mesma coisa. Ela funciona como se fosse uma grande engrenagem. As pessoas não podem pensar que existem atividades essenciais
Simplesmente porque as atividades essenciais dependem de atividades não essenciais para funcionar. Se você pensa que o hospital ela é uma atividade essencial, você precisa lembrar que a limpeza, que não seria essencial a princípio, ela se torna essencial para a atividade do hospital. Você precisa lembrar que a fabricação de agulhas, que não seria essencial na primeira visão, se torna essencial porque você precisa das agulhas para a atividade hospitalar. Se você pensar na produção de borracha, de látex, se você pensar que ela não é essencial, ela é essencial também porque ela precisa desse látex para você fazer os garrotes, tudo para dentro da saúde. Então as atividades essenciais, elas precisam das atividades não essenciais para viver. Eu estou falando isso para se lembrar que, no caso das escolas infantis, no caso das creches, sejam escolas infantis públicas ou privadas, as creches públicas ou privadas, elas pararam de funcionar como sistema educacional como um todo, porque a paralisação ela foi planificada. Houve a paralisação, olha, não tem mais escola, não vai funcionar. Só que quando você começa a liberar algumas atividades profissionais, algumas atividades econômicas, os pais precisam ir trabalhar e sempre organizaram as suas vidas para deixar as crianças no lugar e poderem trabalhar. E muitas vezes elas vêm, o horário delas voltarem para casa tem que coincidir com o horário de pegar as crianças. Quando você rompe um desses elos, você faz com que tudo pare de funcionar. E quando as coisas param de funcionar, começa a ter cracks nesse sistema. Que tipo de crack? Que tipo de quebra? Primeiro, quando esses pais não têm mais onde deixar as crianças, porque as creches e escolas infantis estão fechadas, públicas ou privadas, eles passam a deixar com os avós ou não tem com quem deixar. Se não tem com quem deixar, ele não pode trabalhar, coloca em risco o próprio trabalho dele. Se tem com quem deixar, deixa com os avós, você pode gerar uma maior contaminação no pessoal do grupo de risco. Se tem com quem deixar e tira da escola, muitas vezes você rompe o contrato com aquela escola e você deixa de pagar para aquela instituição os recursos que ela esperava receber para pagar seus próprios funcionários. Isso pode gerar, inclusive, fechamento de muitas instituições de educação infantil pelo estado inteiro e das creches também. Isso está sendo aventado, Aline? Tá sendo sim. Está sendo bem, bem como tu está colocando mesmo, né? Eu tenho grupo de diretoras e acompanho as minhas, inclusive, as escolas que eu atuo. Algumas estão pensando nessa situação e já soube de muitas, né? Pelo grupo de nutricionistas também, que a gente trabalha em conjunto lá pelo WhatsApp, troca ideias, enfim, de muitas escolas que já fecharam. Né? Que já anunciaram, elas já estão fechando? Tem escolas fechando? Não, tem escola que já fechou. Tem escola que já fechou? Já, tem escola que já fechou. E tem profissionais sendo mandados embora. Professores, cuidadores, sim, nutricionistas. Professores, cozinheiros, professores, serviços gerais, os profissionais terceirizados, né, que engloba nutricionista, educação física, musicalista, enfim, balé. Aí tem muita gente envolvida dentro do trabalho da educação infantil, né? E tem muitas escolas que já anunciaram sim. As escolas menores, principalmente, mesmo estando legalizada, mesmo estando com licenciamento para trabalhar, tem uma margem muito pequena. Acabaram fechando as portas. Na verdade, não é uma margem pequena, até porque hoje em dia em Porto Alegre só atuam praticamente as escolas que têm esse licenciamento, né? Não, digo, as escolas pequenas assim, têm pouca margem financeira para aguentar uma paralisação como essa. Exato. É isso aí. A Rosângela Jardim está falando aqui, ó. O Estado está lascado e agora? Quais as estratégias para reerguê-los? Não podemos parar sem que nos deem alternativas. Escolas particulares e academias de dança. Até quando? Esse tipo de lembrança que a Rosângela Jardim está fazendo é que existem setores inteiros da economia que foram paralisados sem perspectiva de reabertura e que por essa paralisação, por causa da conjectura dessa paralisação, podem ter ficado inviabilizadas. Primeiro que muitos deles paralisaram e para recomeçar vai demorar muito.
e alguns perderam definitivamente. Porque eu imagino, Aline, que algumas dessas escolas de educação infantil, tu trabalhas com 10, muitas delas perderam alunos que não retornarão para a escola. Exatamente. Exatamente. Então, tem possibilidade de acontecer isso. Tu citaste alguns protocolos, né, que deveriam ser citados alguns protocolos, algumas formas cautelosas de se abrir essas instituições de educação infantil e de creches também. Que tipo de protocolos seriam esses nesse momento? Então, todos os profissionais, pelo menos que eu acompanho, e eu especificamente, já elaborei um protocolo de contingência, né, com as orientações de órgãos competentes, que já vem trazendo planos de contingência para outras áreas. Não saiu nada específico ainda para escolas no geral, para a educação infantil também não, né, mas a gente já está se mobilizando no sentido de ver como orientar as famílias na reabertura das escolas, porque isso vai acontecer em algum momento, né? Claro que a gente está em busca de que dentro de todo esse sistema aí seja incluído como um serviço essencial, bem como tu colocaste aí nessa roda viva aí que a gente precisa dos serviços, né? Mas que como que a gente vai fazer? Então, os protocolos, eles estão para orientação. As famílias, no momento quando chegarem na escola, como é que a gente vai receber essas crianças? Tu consegue dar uma Que vai palhinha para o pessoal trabalhar, entender como mais que ou vai trabalhar menos? os protocolos É, disso? isso. Dá só algumas ideias de alguns parâmetros que foram colocados nesses protocolos. Então, a gente colocou com relação um exemplo, a entrada das crianças na escola. Que a gente consiga ter, por exemplo, um pano bebido na solução clorada para que os pais coloquem os pés, né, e lavem o calçado até a recepção da escola, para que entre até a recepção. A orientação é que as escolas que trabalhavam com a escola aberta, como a gente chama, que é os pais poderem ir até a sala de aula, levar as crianças, conversar com o professor diretamente, que isso não seja mais feito, a criança pare na recepção, seja entregue para uma pessoa responsável apenas na recepção, e essa pessoa vai estar também preparada, né, com máscara, e aí dentro disso atender também as questões do uso desses EPIs, como que vai funcionar a troca desses EPIs, como vai funcionar o tempo que tem de vida útil ali. Então, que seja uma pessoa para levar até dentro da sala de aula as crianças, que a gente tenha o ambiente higienizado, daí vai um treinamento bem específico para serviços gerais da escola, como que vai funcionar todo o sistema de limpeza. Se alguma criança ou algum funcionário vir apresentar algum sintoma gripal, também tem todo um passo a passo lá de retirada da criança de sala de aula, entrar em contato com a família, onde que nós vamos deixar, as escolas já estão se preparando com o local. E esses protocolos tu já entregou Então, para onde? Tu elaborou junto com quem? Já na entregou? verdade, não, na verdade eu elaborei, eu tenho um livro, um e-book que eu lancei, vai fazer um ano agora, dia 1º de maio, que é um manual de trabalho para responsáveis técnicos em saúde e nutrição das escolas de educação infantil. Tem 27 protocolos entre saúde e nutrição, onde eu compilei toda a minha experiência de trabalho e coloquei em protocolos de orientação para outros nutricionistas que iriam a trabalhar. Em complemento a esse meu manual, eu fiz esse protocolo aí, deu em torno aí de umas 6 páginas abrangendo todas essas questões e outras, né? Inclusive as boas práticas dentro da cozinha, apesar de o filho não se transmitir através de alimentos, mas o cuidado do profissional que vai trabalhando dentro da cozinha. Então, esse protocolo foi escrito por mim, revisado por outras 3 colegas, né, onde a gente complementou ali, até as informações que nós temos no momento. E é bem provável que a gente vai incluir esse protocolo aí, outras coisas, quando virem orientações mais específicas para a área escolar. Mas esse protocolo que eu estou te falando foi elaborado por mim, né, com orientação aí do que já foi desenvolvido por Organização Mundial da Saúde e outros órgãos competentes que já lançaram seus planos de contingência para outras áreas. Então, com base nisso, a Anvisa, inclusive, já lançou, né, o protocolo para boas práticas da alimentação. A Gisele tá, Giedre Coelza está falando.
O medo da pandemia paralisou as pessoas, a economia e agora vamos sofrer as consequências da falta de dinheiro, do desemprego em massa. Pois é, quando você paralisa alguns setores da economia, na verdade isso é uma visão muito hipermétrope, né? A pessoa não consegue perceber aquilo que está diante dos seus próprios olhos, não consegue ver coisas que são muito próximas. Como assim? É porque é muito óbvio quando você paralisa algumas atividades, outras sofrerão as consequências. Quando o dinheiro para de girar, todo mundo perde dinheiro. A economia precisa girar. A economia aquecida faz com que todo mundo tenha dinheiro. Por exemplo, eu devo R$ 100 pro padeiro, tá? Vem alguém, eu não tenho esses R$ 100 para pagar pro padeiro, mas tem um engenheiro que me deve R$ 100, tá? E aí ele me paga esse dinheiro, eu pago pro padeiro e o padeiro paga pro engenheiro que fez a reforma na loja dele. Quer dizer, ninguém ganhou nada, ninguém perdeu nada, mas ninguém tem dívida e todo mundo ganhou dinheiro. É assim que a economia funciona. Alexandra, a Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades e Superdotação, saúde, caro deputado. Estamos imensamente preocupados com a falta de estímulos por longos períodos dos alunos, visto que eles necessitam desenvolver suas habilidades de forma adequada. Alexandra, eu sou muito sensível a questões das crianças e jovens com altas habilidades e superdotações. Inclusive, já andei conversando com a secretaria para que a gente reative o fundo, que é o Fundo para Deficiência e Altas Habilidades. É um assunto que a inclusão negativa é tão importante quanto a inclusão positiva, isto é, a inclusão para as crianças que têm deficiência ela é tão importante quanto a inclusão das crianças que têm altas habilidades, porque as crianças de altas habilidades também sofrem com a dificuldade de aprendizado por conta da velocidade ou por conta de metodologias inadequadas. A gente precisa, antes de qualquer coisa, preparar os profissionais da área da educação para que possam identificar essas crianças com altas habilidades, e a retirada delas do sistema de educação faz com que essas dificuldades sejam potencializadas. E para você recobrar todo aquele trabalho que estava sendo feito demora bem mais tempo. Quando você retira as crianças, tanto as crianças regulares, quanto as crianças que tenham alguma deficiência, quanto as crianças com outras habilidades, elas são retiradas, cada uma delas sofre de forma diferente desse afastamento do sistema educacional. E é por isso que a gente tem que realmente buscar a reativação o mais urgente possível, e eu acho que foi uma decisão obtusa, tá? Em especial das prefeituras em geral, em fechar a educação da forma que foi feita, ou pelo menos não reabri-la na medida em que se reabrem outros serviços, né? O André Ozone está falando. O André Ozone está falando que e como lidar com a atividade das crianças em si? Sabemos que eles brincam, as mãos vão por todos os lugares, tem muito toque, são vetores com contato anterior dos seus familiares. Acho que essa pergunta é para ti. Tá? É uma pergunta para ti aqui. Como é que se lida realidade, com esses vetores, das crianças que botam a mão em tudo? Esse é o tópico em que está realmente mais em questionamento, né, e em aberto, porque a gente realmente não teve nada de orientação ainda com relação às escolas, especificamente, não veio nada específico disso, e a gente sabe desse risco, né? Então, a gente sabe que as crianças são os vetores, e que mesmo dentro de escola licenciada, mesmo dentro de todo esse plano de contingência e organização que a gente está programando para ter, vai ter esse risco de contato, porque falando em educação infantil, então a gente não tem como evitar contato entre elas e nem mantê-las em distanciamento social da forma como a gente consegue manter os adultos, né? Então, realmente é uma questão que a gente vai precisar estudar bem e ficar realmente de orientação dentro do protocolo, por enquanto, é que tanto os profissionais quanto as famílias se tornem cada vez mais pessoas orientativas no sentido disso que a gente vem falando desde o início, que é falar mais sobre a higiene pessoal, né? A etiqueta de higiene pessoal. É o termo etiqueta que a gente tá de higiene pessoal, isso é um termo bom.
A etiqueta de higiene pessoal, que é os familiares poderem conversar com as crianças, e a gente espera que esteja acontecendo nessa quarentena, né? Dar esses hábitos de etiqueta mesmo, né? Daquilo que a gente vem falando, de como tossir, de como lavar as mãos toda hora. O álcool gel nas escolas de educação infantil, eles já eram disponibilizados já desde que eu me conheço na área, eu vou dizer assim, há bastante tempo. Pelo menos falando por mim, assim, a gente sabe que sim, né? Que a gente já disponibilizava para as professoras o tempo inteiro ali estarem passando, porque o álcool ele vai ajudar na higiene. E não precisa nem ser o álcool, podia ser água e sabão, né? Não precisa nem ser o álcool. E isso na sala de aula, deputado, na sala de aula a gente tem várias situações, né? Então, tem um momento que vai ter a hora da higiene, né? Saída de pátio, antes das refeições, saída do banheiro para as crianças, e passar pelo banheiro e higienizar as mãos, mas a gente tem a hora da atividade pedagógica, a gente tem a hora que eles sentam e compartilham ali algum momento, brincar e tudo mais, e entre uma atividade e outra, eu sempre recomendo que faça o álcool, isso já antes da pandemia, né? Então, tem essas questões, a gente agora, como eu falei, vão ser intensificadas, mas a gente vê também na prática que vai ser muito difícil as crianças utilizarem máscara, né? Por exemplo, é muito difícil eles ficarem, mesmo que utilizem a máscara, daqui a pouco não vai ter a mesma finalidade que um adulto conseguiria. A gente vê adultos não utilizando de forma correta, né? Já não estão conseguindo criar esse hábito. Então, realmente, a gente sabe dessa dificuldade e vamos ter que conduzir isso da melhor forma possível. Então, uma das propostas também que tem da questão de direção de escolas talvez nesse primeiro momento, um retorno, a gente voltar com um tempo reduzido do atendimento. Não tem como a gente selecionar a criança, selecionar as famílias, qual vai voltar ou não. Fica muito difícil fazer isso também, dentro da questão como empresários, né? Não vai selecionar o cliente todo para voltar. Mas talvez num atendimento reduzido, já que hoje as escolas atendem 12 horas por dia, geralmente. O atendimento é das 7 às 7. Então, talvez, reduzindo o horário, a gente também vai estar contribuindo com uma forma de contingência. Então, a gente vai mudar muita coisa. Tem vários aspectos ainda a serem... A gente vai mudar muita coisa em termos de forma de lidar com a higiene daqui para frente. Mudar a cultura. Como é que as pessoas vão tratar a higiene quando saem, chegam em casa? A partir de agora isso vai mudar. E não adianta tentar conter uma pandemia. Você pode segurar um pouquinho, mas você não consegue segurar uma pandemia. Vai todo mundo ter contato com o vírus, só que as pessoas têm que aprender a ter a higiene, ter os seus métodos de proteção mais apurados, mais refinados. No século XVII era pior do que no XVIII, que é pior do que o XIX, que é pior do que o XX. E agora no século XXI nós temos novas práticas, e essas práticas vão ser incorporadas às nossas vidas. Né? A Shirley Rodrigues diz, tem muitos pais que são autônomos, se não trabalham não tem como pagar a escola. Isso é um fato. E outra coisa, vamos ter problema também com os profissionais da escola, que muitos vão perder o emprego também. Queria mandar um abraço para o Hernani Costa, mandar um abraço para o Cristiano Bonapace, um abraço para o Roberto Carvalho, para a Isabel Ramos, um abraço para o Paulo, um abraço para o Jorjão, que fez uma piada de adolescente, e também um abraço para o Marcos e para a Gabriela Macedo. Tá? Eu queria, só para terminar aqui também, Aline, sobre os pais que trabalham e não têm onde deixar as crianças. Deixar as crianças com um conhecido que está ali para quebrar um galho, mas que não está acostumado, não são profissionais da área. Isso gera um risco hoje também, né? Não só por questões de higiene, mas questões do próprio cuidado em si. Tu tem visto quais são as alternativas que os pais estão buscando pelo fechamento das escolas e quais os riscos que isso pode causar? Então, é como eu coloquei lá no início, a maior preocupação que temos dentro das escolas, né, e a gente já tinha essa preocupação antes, que são justamente com esses locais que não são licenciados para o funcionamento dos cuidados com a criança e da educação da criança, né, que a gente chama comumente de cuidas, né? Então, são pessoas que se disponibilizam a cuidar dos filhos de outras pessoas que precisam trabalhar,
que cobram um valor bem simbólico para isso, mas que a gente não sabe em que ponto que estão cuidadas as crianças. Então, eu acho, e até mesmo que orientação que essas pessoas que cuidam de muitas crianças ao mesmo tempo, como eu falei, em multi-idades, então às vezes tem bebezinhos de 6 meses, tendo cuidado de crianças de 10 anos, né, tudo junto no mesmo ambiente, sem nenhum tipo de particularidade, e principalmente que orientação que essas pessoas têm, já que não tem fiscalização em cima disso, já que não tem um controle higiênico, também sanitário em cima desses locais, que eles existem. A gente sabe que eles existem sempre existir e vão continuar existindo. Mas hoje está de certa forma, acontece um incentivo para a ida para esses locais, porque são as pessoas que estão usando desse período também, né, para gerar suas rendas, e a gente fica preocupado de como que as crianças estão sendo cuidadas nesse sentido. Não é a mesma coisa. Preocupação de nós, da área a maior preocupação nossa, enquanto profissionais da saúde, que sabemos que dentro da escola de educação infantil a gente está lá toda semana, a gente está lá fazendo treinamentos, identificando o nosso trabalho, passando os cuidados para os professores, que muitas vezes não têm a formação, não têm o conhecimento dentro dessa área mais ampla de cuidados da saúde, mas nós estamos lá para fazer isso. Né? E aí a gente hoje está se deparando com essas crianças ficando em locais onde não se tem cuidado, tem só cuidado, na verdade, mas não se tem essa preocupação com relação a todas essas questões que a gente está trazendo aqui. Claro. Então, acho que o maior problema hoje é esse. As crianças têm que ser cuidadas por quem sabe cuidar, por profissionais que estão preparados para isso, né? E não é de qualquer maneira. A Gabriela Macedo diz: melhor que as crianças estejam na escola com esses protocolos e orientações das professoras, educadoras e os cuidadores, que nos famosos cuida-se, onde provavelmente não haverá essas medidas. É muito melhor que a gente tenha gente preparada, experiente, porque criança a gente sabe como é que é. Sempre nos surpreende, a gente nunca sabe o que a criança vai fazer. A cada dia eles inventam uma coisa nova, nos pegam desprevenidos e a pessoa tem que, quanto mais experiência, menor é o risco para essas crianças. Tá? Queria te agradecer muito aqui para o nosso bate-papo, o pessoal gostou bastante, Aline, e queria te deixar, né, te deixar aqui para terminar esse nosso bate-papo, que tu deixasse algumas dicas para as pessoas, e aqui da minha parte, já encerrando, eu faço uma lembrança: quem tem seus filhos hoje nas escolas infantis, mantenha-os, não retire, porque você precisará das escolas infantis necessariamente depois que esse período terminar, e você não pode deixar com que elas fechem, especialmente aquela que é perto da tua casa. Então é um esforço nesse momento que é importante. Queria que tu desse algumas dicas para as pessoas e desse os teus recados finais. Então, na verdade, hoje o que a gente pensa é justamente nesse primeiro cuidado que a gente está tendo em casa, né, no fique em casa, e realmente é necessário, a gente sabe disso. Como eu falei, a gente está buscando essa questão e tem opiniões diversas também com relação à reabertura da escola, mas a gente busca mostrar que nós temos habilitação para fazer isso dentro das escolas. Então, os pais, como o deputado falou, hoje precisam se manter ligados à escola, porque a gente mantém com profissionais ainda, as escolas que estão conseguindo aí respirar nessa quarentena, elas estão mantendo a sua equipe, elas estão mantendo seus profissionais da forma como estão conseguindo, né? E é necessária essa parceria que a gente sempre fala dentro da educação infantil. Não existe, não tem como trabalhar na educação infantil em parceria família e escola. E esse é o momento onde mais a gente precisa fazer esse vínculo funcionar, né? Então, realmente, dos pais terem esses cuidados de manterem as crianças dentro do seu ambiente hoje saudável, fazendo o que eu disse, né? Procurando conversar cada vez mais sobre essas etiquetas de higiene, porque isso é uma mudança de agora para sempre. A gente vai ter pro resto da vida que mudar esses conceitos aí. E cuidem as escolas também, né? Ou procurem locais que realmente estão licenciados, porque os profissionais que estão lá, vão ser capacitados, ou já estão sendo capacitados, para que a gente possa ter um retorno com segurança. E a gente sabe que o risco sempre vai ter risco. Ninguém está falando aqui que risco existe em qualquer momento. 100%. Isso até dentro de casa. Existe em qualquer momento, mas o que a gente está tentando buscar, exatamente, o que a gente está tentando trazer nesse momento
é com que as escolas estejam preparadas para isso e que sejam seus profissionais já capacitados para receber e que todo mundo consiga receber as crianças num ambiente seguro, um ambiente saudável, que é o que a gente busca dentro da educação infantil. A gente queria agradecer muito mais uma vez, né, dizendo que dia 28, né, hoje é dia 28, né, é o dia da educação. Por acaso, não foi nem programada essa nossa live, mas é bom que ela tenha sido feita. Muito obrigado. Em qualquer momento a gente bate um outro papo, gostei bastante. E continuem com a gente. Grande abraço. Bom, obrigada. Obrigada pela oportunidade aí de estar falando para tanta gente a importância da educação infantil e dos profissionais que trabalham lá dentro.